Olá pessoal, oitavo ano, tudo bem com vocês? Firmes aí? Bom, beleza. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de consumo de energia elétrica, ainda continuando sobre a maneira mais viável e mais consciente de consumir energia elétrica, né? Ainda nessa folha de número 8, nós estamos tratando desse problema, como, como consumir energia elétrica de maneira consciente, né? Como consumir energia elétrica de maneira sustentável. Aí eu faço uma pergunta para você. O que você está fazendo para que você possa ter um consumo consciente de energia elétrica? Que tipo de situação que você está fazendo aí na sua casa, que hábito que você está fazendo para que você possa ter um consumo consciente de energia elétrica, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que otimizar esse consumo de energia também. Otimizar quer dizer assegurar o consumo de energia o máximo que puder, de maneira em que a gente esteja consumindo apenas a energia elétrica lá no final. Ou seja, o objetivo de um aparelho eletrodoméstico é ele funcionar, né, gerando algum trabalho, algum benefício para você, né? E o que acontece? Você não pode ficar sem esse benefício, né? É uma questão de qualidade de vida. O aparelho eletrodoméstico ele fornece para a gente, né, os benefícios do nosso dia a dia para que a gente possa viver bem, né? Então, por exemplo, uma lâmpada, por exemplo, é importante no ambiente para iluminar ambientes escuros, para que você possa fazer suas atividades, né? Estudar, por exemplo, que é muito importante. Mas o que a gente pode estar fazendo nessa questão? A gente pode estar indo para lugares que apresentam iluminação natural, né? Ao invés de utilizar a lâmpada. A gente pode, por exemplo, para o quintal, né? Lá para fora de casa, estudar e utilizar a iluminação natural ao invés de utilizar, né? A lâmpada acesa, né? A gente pode estar mudando o hábito, pode estar fazendo alguma situação em que a gente possa estar diminuindo esse consumo de energia elétrica, né? Então, por exemplo, o que a gente pode fazer em nossas casas? A gente pode planejar, né, as nossas casas em que os cômodos das casas estejam direcionados para a luz do sol, né, ou até mesmo a pintura da casa, pintar a casa com as tintas mais claras, né, que possam refletir a luz do sol, que possam ter um ambiente claro, um ambiente mais claro, né? Isso também pode influenciar no processo de economia de energia elétrica, porque às vezes o ambiente ele fica escuro justamente por quê? Porque a localização daquele ambiente ali no cômodo da sua casa em relação à luz do sol, à entrada da luz do sol, ou até mesmo o tipo de tinta, a cor da tinta que você pintou aquele ambiente, né? Então a gente pode planejar também de maneira arquitetônica as nossas casas para que a gente possa receber a luz natural do sol, né? E economizar a energia pela luz, né? Então é muito importante pensar sobre isso também, utilizar, né, a luz natural em maior quantidade, né? Então é um dos fatores que a gente frisa aqui. Por quê? A gente Nós temos vários hábitos que foram já ditos aqui para vocês para que a gente possa estar fazendo. A questão do chuveiro, do ferro elétrico, das geladeiras, dos freezers, do ar-condicionado, né? Então a gente já tem falado muito sobre essas questões, como utilizar esses aparelhos eletrodomésticos de maneira consciente, de maneira a diminuir o consumo de energia. Mas por que a gente diminuir o consumo de energia? A gente não vai estar só economizando financeiramente. A gente sabe disso, porque economia financeira é bom. Saber que a gente vai pagar uma conta de energia em menor preço, tudo bem. Mas a gente tem que saber também quanto que a gente vai pagar para o meio ambiente, né? O que eu vou estar fazendo para o meio ambiente? Que desgaste que eu estou gerando para o meio ambiente em função daquele consumo exagerado de energia, né? Porque eu sei que a energia que chega até nossas casas,
vem principalmente das hidrelétricas e as termoelétricas. São duas usinas que geram um desgaste ambiental muito grande, né? Então, por exemplo, igual eu falei para vocês, para fazer uma hidrelétrica, há uma extensão muito grande de água para represar aquela água. Então, vai desequilibrar um ambiente, né? Um ambiente natural de seres vivos que viviam ali naquele local, que agora vai servir para o represamento de água, né? Então, as usinas hidrelétricas provocam um desequilíbrio ambiental, um impacto ambiental no meio ambiente muito grande, né? Além do impacto social e cultural também, né? A gente sabe que as pessoas que viviam ali nas regiões ribeirinhas, as tribos indígenas, por exemplo, elas teriam que sair dali daquele local, porque a água vai tomar conta daquele local todo, ela vai represar a água, vai tomar conta daquele local, eles vão ter que sair dali, onde eles viveram por muito mais de anos, né? E conseguiram a sua sobrevivência. Então eles vão ter que ir para outros locais. Então, assim, há um impacto social também relacionado nessa questão da construção de uma hidrelétrica, né? E, no caso, na utilização da hidrelétrica, a demanda de energia for muito alta, tem que passar para um outro tipo de utilização de energia, que é de uma termoelétrica. E a gente sabe que uma termoelétrica, ela vai consumir petróleo, vai consumir óleo diesel para queimar e produzir a energia elétrica. E quando queima o óleo diesel, libera gases poluentes para a atmosfera. Gases que vai provocar, por exemplo, o efeito estufa, o gás carbônico exagerado, né? E também gases que vão provocar chuva ácida. Então, assim, haverá um desequilíbrio ambiental muito grande, um impacto no meio ambiente muito grande em relação a isso, né? Por isso que, nesse caso, existem muitos estudos relacionados a como produzir outras formas alternativas de energia, ou seja, como produzir energia elétrica a partir de outras fontes de energia, como, por exemplo, uma fonte limpa, que é a energia solar, né? Utiliza-se a energia solar para produzir energia elétrica. E o Sol, ele é uma fonte natural, ou seja, nunca vai acabar. Durante o dia temos Sol, então de qualquer forma, ali vai produzir energia, né? A partir da luz solar, vai produzir energia o tempo todo, energia elétrica, nesse caso, e é uma energia que a gente chama de energia limpa. Por quê? Porque não provoca impactos ao meio ambiente, né? Nós temos o caso também da energia eólica, que é a energia dos ventos, né? Energia dos ventos, ou seja, energia eólica que gira aqueles cataventos gigantescos, né? Que nós temos localizado na nossa região Nordeste, é uma fonte de energia em que é uma energia limpa também, que utiliza um recurso natural que é o vento, né? Simplesmente o vento gira a turbina e vai gerar energia elétrica, né? Então é outra fonte de energia que gera, nesse caso, energia elétrica, uma fonte limpa de energia, né? Nós temos também que a gente pode utilizar a energia do sol para aquecimento, né? Da água em nossas residências, né? Aquecedores solares. Ao invés de utilizar, por exemplo, a água aquecida do chuveiro, que é o verdadeiro vilão, né, da energia elétrica. A gente sabe que o chuveiro ele gasta muita energia, então a gente pode utilizar a água aquecida pelo sol também, né? Então, gente, a gente pode ter vários hábitos também em nossas residências que a gente pode mudar em função de consumir menos ou consumir de forma consciente e racional, né? Agora, o que é consumir de forma sustentável? Consumir de forma sustentável também é consumir de forma racional, de modo que você vai estar consumindo aquele recurso natural, pensando que muitas pessoas que vão vir, nossos filhos, nossos netos, também vão utilizar aquele recurso natural, né? Ou seja, a gente vai estar utilizando o recurso natural sem provocar o desgaste total dele, né? Em que no final nossos descendentes, nossos filhos, nossos netos vão utilizar, ou seja,
nós não vamos desgastar esse recurso natural e acabar com eles. Então é utilizar de maneira sustentável, utilizar, mas também saber como utilizar esse recurso para que a gente não possa acabar com esse recurso, né, definitivamente, né? Por quê? Porque a maioria dos recursos naturais que a gente utiliza para poder produzir energia, por exemplo, são recursos esgotáveis, ou seja, recursos que podem acabar com o tempo, né? Bom, então, gente, é isso daí. Eu quero falar para vocês sobre ainda nós vamos estar falando ainda, vamos frisar sobre os hábitos que a gente pode mudar em nossas residências, nos lugares que a gente vai, nossas escolas, indústrias, né, trabalhos, etc, em que os hábitos que a gente possa mudar para que a gente possa ter o consumo consciente de energia elétrica, ok? Então, valeu, muito obrigado para vocês. Até mais, a gente se encontra em nossas aulas. Tchau, tchau.